Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre herança e polimorfismo em classes, programação orientada a objeto. Eu vou estar usando o Python para mostrar isso para vocês. Então basicamente a gente vai criar uma classe, vamos colocar algumas propriedades, alguns métodos, depois a gente vai criar outra classe com propriedades e métodos e a gente vai ver que a gente pode herdar essas propriedades da primeira classe na nossa segunda classe para poder economizar código e deixar mais fácil a manutenção e etc. Então vamos começar criando uma classe carro. Essa nossa classe carro, ela vai ter algumas propriedades que todo carro tem, é uma abstração do que é um carro, né? Então nós vamos colocar aqui um número de passageiros, vai ser igual, vamos colocar um padrão 5. Nós vamos ter um número de rodas, que vai ser 4. E vamos agora definir algumas propriedades, alguns métodos que a gente pode colocar que um carro tem. Vamos colocar aqui acelerar, que nós vamos colocar aqui um acelerando. Vamos definir aqui um buzinar. E vamos colocar aqui um print buzinando. E vamos definir aqui também um frear. E vamos colocar aqui o nosso método como printar um freando, certo? Feito isso, a gente pode agora criar uma instância deste carro, ou seja, eu tenho uma abstração de carro, vou colocar aqui car, o nome da nossa variável. Eu tenho uma abstração de carro, que basicamente é uma ideia geral do que é um carro, do que tem, quais métodos, quais propriedades um carro tem. E aí eu vou criar uma instância, que é um objeto específico deste tipo. Ou seja, e salvei dentro da minha variável car. Agora, deste cara, eu posso fazer o que um carro faz. Eu posso acelerar, eu posso buzinar e posso frear, certo? Se eu rodar esse meu código agora, vou colocar aqui um python main.py, ele vai rodar esse código e eu tenho que salvar o arquivo primeiro. E aí, se eu rodar agora, ele vai fazer os três métodos, acelerando, buzinando e freando, certo? Agora, eu posso fazer uma segunda classe, que vai ser um carro específico. Vai ser o nosso... uma LaFerrari. Um carro bonito, super carro que todo mundo gosta. E basicamente, eu vou agora colocar as propriedades da nossa LaFerrari. Número de passageiros, que são 2. O número de rodas são 4. E ela pode acelerar. Ok, a gente vai printar acelerando. Acelerando, eu posso buzinar. Ok, eu vou colocar aqui print buzinando. E posso frear, assim como todo outro veículo, freando. E agora eu posso, em vez de instanciar a minha primeira classe aqui, que é o carro, eu posso instanciar a minha classe LaFerrari. Então, vou colocar aqui o meu carro, vai ser igual a LaFerrari, a uma instância de LaFerrari. E agora eu posso fazer tudo que um carro faz. Vou colocar acelerar, buzinar e frear. Se eu rodar isso aqui agora, eu vou ter a mesma saída. Por quê? Eu estou acelerando, buzinando e freando. Agora, se a gente quiser acessar o nosso número de passageiros, por exemplo, eu posso vir aqui, colocar um print carro.número de passageiros. Se eu rodar isso aqui agora, rodei meu arquivo, observe que, importante, tem que salvar o arquivo antes, né? E se eu rodar agora, eu vou ter que meu número de passageiros é 2, certo? Agora eu posso fazer o seguinte. Observe que número de passageiros eu já tinha declarado aqui, número de rodas eu já tinha declarado aqui, acelerar, buzinar e frear eu também já tinha declarado aqui. Então, ao invés de eu escrever isso aqui duas vezes, sabendo que carro é um tipo de... que LaFerrari é um tipo de carro,
eu posso agora pegar e herdar todas essas propriedades e métodos da minha classe de carro, usar ela como uma classe base, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui e vou, aqui em LaFerrari, eu vou herdar de carro e vou deixar como um pass aqui. Observe que se eu rodar o meu código agora, eu vou ter acelerando, buzinando, freando e o número de passageiros vai ser 5, certo? Só que aí qual que é o problema disso? Observe, eu já tenho aqui meus métodos funcionando perfeitamente, mas o meu número de passageiros não é 5. Na minha LaFerrari, o número de passageiros é 4. E então, como é que eu posso solucionar isso? É aí que surge o polimorfismo. Basicamente, eu posso herdar de uma outra classe e posso sobrescrever as informações que eu tenho que alterar. Então, por exemplo, aqui, eu posso vir dentro da minha classe LaFerrari e reescrever o meu número de passageiros igual a 2. Se eu rodar o meu código agora, você pode ver que ele continuou fazendo as propriedades herdadas, né, de carro, os métodos herdados, frear, buzinar e acelerar normalmente. Só que o meu número de passageiros, que é uma coisa que mudou, ele está levando em consideração o número que eu defini aqui na minha classe LaFerrari. E eu posso fazer isso tanto para as minhas propriedades, como para os meus métodos. Então eu posso vir aqui e definir um acelerar. Novo, self, e aqui eu vou colocar um print acelerando minha LaFerrari. Certo? Então, se eu salvar isso aqui agora e rodar novamente, quando eu for acelerar, ele vai levar em consideração o método que eu defini em LaFerrari e não o método que eu defini em carro. Então, pode ver aqui que foi printado acelerando em LaFerrari. Da mesma forma, além de ressobrescrever esses métodos, eu posso acrescentar normalmente métodos diferentes. Então, por exemplo, eu quero que a minha LaFerrari seja capaz de virar à direita. À direita. Então, eu venho aqui e vou printar virando à direita. Fazendo isso, agora eu posso vir aqui em carro, ponto, virar à direita. Quando eu executar isso aqui, eu posso vir aqui, pai também, ponto pai. Observe que agora eu posso usar o método virando à direita, que o nosso carro não tem. Se eu vir aqui e criar uma instância carro 2, instância carro, e tentar usar um carro 2, ponto, virar à direita, se eu tentar executar isso, observe que eu vou obter um erro. Por quê? A minha classe carro, ela não tem um método virar à direita. A única classe que tem é a classe LaFerrari. Então, basicamente, a nossa classe LaFerrari, ela herda os métodos que carro tem, sobrescreve os métodos e propriedades que for de interesse, do nosso interesse. Então, eu sobrescrevi acelerar, sobrescrevi o número de passageiros e tem os próprios métodos e classes dela. Ou seja, virar à direita é um método específico da classe LaFerrari, que a classe carro não tem. Então, o primeiro conceito, que é o de poder reaproveitar esse código, esses métodos, essas propriedades, é chamado de herança de classes. E já o segundo é chamado de polimorfismo. E basicamente eles são muito importantes para a gente poder reutilizar código e organizar nosso projeto melhor. Então, você consegue centralizar muita coisa. Então, ao invés de eu ter, vamos supor, que eu tivesse criado carro e LaFerrari, tivesse feito aqui, escrito as mesmas coisas duas vezes. Primeiro que
eu vou ter o trabalho de escrever 2 vezes o código, e também vamos supor que depois eu quero fazer uma manutenção. E eu quero mudar o acelerando, em vez de escrever acelerando, eu quero que escreva acelerando para caramba. Aí eu teria que vir aqui, dentro da minha classe carro, e mudar o acelerando. E depois teria que vir aqui na minha classe LaFerrari e mudar esse acelerando. Então, numa pequena escala aqui, no caso um arquivo só, 2 classes apenas, eu tenho pouco código, tenho 35 linhas, não me dá tanto trabalho, vim aqui em um e outro. Só que agora quando você pensa num projeto com diversos arquivos, com diversas classes, muito reuso de código e etc., primeiro que fica muito trabalhoso fazer tudo isso, e segundo que você abre margem para erros. Então vamos supor que eu tenho 10 classes diferentes que eu tenho que fazer, que modificar, que eu tenho o mesmo código e eu tenho que modificar esse código. Então eu teria que passar classe por classe modificando. Então eu tive o trabalho de reescrever o mesmo código várias vezes, depois eu vou ter o trabalho de modificar ele várias vezes, eu posso esquecer alguma dessas classes, por exemplo, gerando um problema no meu sistema. Então esse conceito ele é muito importante para a gente poder montar um sistema mais centralizado, organizado e fácil de dar manutenção. Então, basicamente é isso. Esses são os conceitos de herança e polimorfismo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like. Aqui na descrição eu vou deixar um link de um formulário para você deixar sua avaliação do conteúdo. E é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até mais.